Nunca pensei muito no paranormal. Sempre fui do tipo que acredita que os barulhos estranhos durante a noite são apenas encanamentos antigos ou madeira se expandindo. Mas tudo mudou quando me mudei para aquela velha casa. Eu tinha passado anos economizando para ter meu próprio lugar. A casa estava em um bairro tranquilo, um pouco afastado do centro da cidade. À primeira vista não tinha nada de especial. 2 andares, uma fachada um pouco desgastada e um jardim que claramente estava negligenciado há algum tempo. O que mais me atraiu foi o preço. A imobiliária me disse que ela estava vazia há anos, mas não mencionaram nenhum detalhe, apenas que o último proprietário a deixou por uma mudança repentina. A primeira noite foi inquietante, embora eu não tenha dado muita importância na época. Ouvi rangidos no andar de cima, como se alguém estivesse andando de um cômodo para o outro, mas achei que era normal para uma casa tão antiga. É só a casa se acomodando, repetia para mim mesmo. Os rangidos continuaram nas noites seguintes, sempre no mesmo horário, logo depois da meia-noite. Toda vez que eu me levantava para verificar, não encontrava nada fora do comum. No entanto, depois da primeira semana, as coisas começaram a parecer diferentes. Era como se algo estivesse me observando. Essa sensação era mais forte na sala de estar, onde eu costumava relaxar depois do trabalho. No começo, era apenas um leve desconforto, mas logo se transformou em algo mais. Eu podia senti-lo sempre que me sentava no sofá, uma espécie de pressão na nuca, como se olhos invisíveis estivessem sempre atrás de mim. Tentei ignorar até que os objetos começaram a se mover. Não estou falando de cadeiras voando pela sala ou algo dramático. Não, era muito mais sutil. Por exemplo, uma manhã, notei que uma luminária no canto estava inclinada para o lado, como se alguém a tivesse tocado. Em outra ocasião, a porta do banheiro, que estava completamente aberta quando fui para a cama, apareceu fechada quando acordei. Com certeza esqueci de fechá-la, pensei, mas depois isso aconteceu com mais frequência. Portas que se fechavam sozinhas, objetos que não estavam onde eu os deixava, e foi aí que comecei a ficar paranoico. O ápice foi uma noite quando eu estava na cama. Eram cerca de 3 da manhã quando ouvi batidas fortes na parede do meu quarto. No início pensei que vinham de fora, mas não havia vento ou árvores por perto que pudessem causar o barulho. A batida foi tão forte que me fez saltar da cama. Peguei uma lanterna e revirei a casa inteira, até sair para o jardim. Nada, nenhum sinal de que alguém estivesse rondando. As batidas, porém, continuaram noite após noite, sempre no mesmo horário. Depois de algumas semanas, decidi que precisava verificar a casa mais a fundo. Ela era velha, afinal, e talvez houvesse algo estrutural explicando os sons. Enquanto limpava o porão, descobri algo que não esperava. Em um dos cantos havia alguns móveis em péssimo estado junto com objetos quebrados ou enferrujados. Dentro daquela bagunça, havia uma pequena caixa de madeira cheia de mais objetos em deterioração. Tudo estava coberto de poeira e teias de aranha. Mas o que mais chamou minha atenção foi uma antiga fotografia. Na foto havia uma família, um homem, uma mulher e 2 crianças pequenas. Não sei de que ano era, mas as roupas eram muito antigas. Não havia nenhum dado sobre eles, sem datas ou nomes. A imagem me deixou com uma sensação estranha, como se eu tivesse invadido algo que deveria permanecer escondido. Pesquisei sobre a casa nos dias seguintes e, para minha surpresa, encontrei uma notícia antiga sobre uma família que desapareceu sem deixar rastros há várias décadas. Eles moravam na minha casa. Desde que encontrei aquele cômodo, os fenômenos paranormais se intensificaram. Os sussurros que antes eu achava que eram apenas minha imaginação ficaram mais claros. Eu podia até ouvir alguém chamando meu nome. Às vezes sentia uma presença pesada que parecia me prender na cama, como se algo invisível me segurasse por alguns segundos.
Era assustador, mas nunca soube se era só minha mente pregando peças ou se havia realmente algo mais naquela casa. O que me levou ao limite foi um evento que aconteceu uma semana depois de encontrar a foto. Meu melhor amigo, Carlos, veio passar o fim de semana comigo. Não contei nada a ele sobre o que estava acontecendo até que ele dissesse algo por conta própria. Na primeira noite, enquanto assistíamos a um filme, ambos ouvimos as batidas. Nos entreolhamos e ele me perguntou se havia ratos ou algo semelhante. Tentei disfarçar, mas ele já sabia que algo estranho estava acontecendo. Naquela mesma noite, Carlos ficou no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ele desceu as escadas com uma expressão pálida. Disse que sentiu muito medo sem explicação durante toda a noite, assim como uma presença o observando, e que ouviu sussurros, embora não entendesse as palavras. Fomos juntos verificar a casa e foi então que vimos algo que me fez tomar uma decisão definitiva. Na porta do meu quarto havia um detalhe do qual tenho total certeza que não estava ali antes. Encontrei a porta arranhada na parte superior, como se garras de um animal muito grande tivessem a rasgado, e havia um forte cheiro vindo daquela parte. Isso foi o suficiente para mim. A sensação constante de ser observado, as batidas, os sussurros, os objetos se movendo, tudo se tornou demais. Nunca experimentei nenhuma manifestação física violenta, mas a opressão psicológica de saber que algo ou alguém estava ali, preso naquela casa comigo, era insustentável. Com isso, então, decidi ir embora. Empacotei minhas coisas rapidamente e me mudei. Deixei a casa para trás, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu lá. Nunca soube exatamente o que habitava aquela casa, mas estou convencido de que algo estava presente. Algo que não queria ser descoberto. E embora eu tente esquecer, toda vez que ouço o rangido de uma casa antiga, não posso evitar lembrar das batidas na parede, dos sussurros e de sentir a presença de algo muito maligno me observando. Eu tinha 16 anos quando minha mãe se divorciou do meu padrasto. Nos mudamos para um duplex de 2 quartos e 2 banheiros em um aeroporto privado. A disposição do lugar era simples. Quando você entrava, podia ver até a porta de vidro deslizante nos fundos. O primeiro quarto ficava à direita, seguido pelo banheiro de visitas, e finalmente o quarto principal, que tinha seu próprio banheiro. Então eram 3 portas todas à direita, com cerca de 2,5 metros de distância uma da outra. A cozinha, sala de estar e sala de jantar ficavam todas juntas em uma área aberta entre as portas da frente e dos fundos. Começamos a experimentar atividade paranormal quase imediatamente, começando com as 3 portas batendo ao mesmo tempo. Isso realmente nos assustou nas primeiras vezes que aconteceu. Começamos a perceber que nosso labrador, Duke, estava agindo assustado sem motivo. Então seu comportamento começou a mudar ainda mais. Ele ficava sentado com a cabeça enfiada em um canto, como se estivesse tentando se esconder de algo. No início, eu estava em negação, até que um dia, depois da escola, adormeci no sofá com Duke deitado no chão, bem na minha frente. De repente, acordei assustado com meu cachorro choramingando, como se algo estivesse machucando ele. Quando olhei para ele, juro que parecia que algo estava segurando seu rabo e puxando-o para trás. Naquele pânico, eu não percebi de imediato, mas quando me levantei, senti que a temperatura ao meu redor estava gelada. Era verão na Flórida, então isso não era normal. Havia também um cheiro terrível de animal morto que me fez engasgar. Essa foi a primeira vez que a entidade tentou fisicamente machucar um de nós, mas não seria a última. As perturbações paranormais continuaram ao longo do primeiro ano, como nosso grande sistema de som que ligava sozinho, e o único som que saía era um ruído branco.
Se você escutasse atentamente, parecia que pessoas estavam gritando de dor. Milhões de pessoas. Eu já sentia que o que quer que fosse aquilo era algo maligno. Então comecei a fazer algumas pesquisas sobre a casa. Descobri que o dono do aeroporto tinha um filho que estava ligado a algumas mortes no passado, mas nunca foi acusado, pois não havia provas. Também descobri que ele e 3 amigos viveram naquela casa até as mortes prematuras de seus amigos. Os relatórios de autópsia indicavam que os 3 homens morreram de overdose de drogas, o que não parecia muito estranho até eu descobrir que nenhum dos 3 homens tinha histórico de uso pesado de drogas. Foi aí que comecei a perceber que essas pessoas deviam ter sido drogadas sem saber. Depois de investigar as mortes ligadas a esse cara no passado, descobri que as mortes também foram por overdose de drogas. A atividade paranormal começou a piorar progressivamente após descobrir essas informações. O ambiente na casa se tornou pesada e deprimente. Você quase podia sentir o mal no ar. Mais coisas começaram a acontecer, começando com aranhas e escorpiões venenosos aparecendo por toda parte. Aranhas venenosas como viúvas negras e aranhas marrons. Minha mãe foi mordida por uma aranha marrom pouco tempo depois. Parecia que todos nós estávamos nos machucando ou adoecendo enquanto estávamos naquela casa. Meu irmãozinho acabou tendo uma infecção terrível no olho que foi muito grave e poderia ter custado sua visão ou até mesmo sua vida. Nosso pobre cachorro estava sendo tão atormentado que ele se recusava a sair do canto agora, exceto para comer e beber. Não muito tempo depois que minha mãe foi mordida pela aranha, comecei a ver coisas. No começo, eram apenas sombras no canto dos meus olhos, mas eventualmente se transformaram em figuras humanas que ficavam paradas ao lado da minha cama. Agora, eu vou aproveitar para dizer que não acredito que essa entidade demoníaca fosse o espírito de uma das pessoas que morreram no lugar, mas acho que ele estava ligado à casa por causa das coisas terríveis que aconteceram lá. Com o tempo, essa entidade começou a se aproximar de mim até ficar bem em cima. Eu sabia que aquilo estava tentando me possuir ou algo do tipo, então eu precisava fazer algo. Eu não mencionei isso antes, pois não fazia parte da história até agora. A casa tinha uma garagem para 2 carros separada entre nosso lado do duplex e o lado vizinho, o que significava que você não podia entrar na garagem pela casa. Você teria que sair, andar pela calçada e abrir a porta da garagem por fora. Quando você abria a garagem, o interruptor de luz ficava na parede dos fundos, e ao lado do interruptor havia 2 botões do abridor de garagem. Os botões eram iluminados por uma pequena luz interna, então você podia ver onde eles estavam, mesmo quando estava escuro. Era assim que eu encontrava o interruptor de luz quando ia lavar roupa à noite. Não sei porquê, mas sempre senti que a garagem era onde toda a energia maligna gostava de ficar. Nunca descobri com certeza, mas meu instinto dizia que foi lá que pelo menos um dos homens morreu. Certa noite fui lavar roupa, como fiz milhares de vezes antes. Abri a porta da garagem, procurei a luz na parede e tentei ao máximo não bater minhas canelas nas caixas de ferramentas e outras tralhas no chão. Enquanto eu andava em direção ao interruptor de luz, não consegui ver a luz na parede. Demorei 1 segundo para perceber que a luz estava sendo bloqueada por uma enorme massa preta. Estava completamente escuro ali, mas essa massa era tão escura que ainda conseguia se destacar, mesmo naquela escuridão total. Num instante ela estava bem em cima de mim. Eu me senti completamente paralisado. Consegui distinguir alguns traços faciais, uma boca, orelhas, um nariz, mas o que me horrorizou de verdade foram seus olhos. Já ouvi outras pessoas descreverem os olhos de um demônio antes. Alguns dizem que são vermelhos, outros dizem verdes, mas não esse. Aquele ser demoníaco diante de mim tinha os olhos mais profundos e negros que já vi. Percebi que seus olhos estavam me prendendo no lugar. Eu não sabia como, mas sabia que era assim que ele me controlava.
Notei que havia uma pupila cinza muito tênue no centro de seus olhos, o que o tornava tudo hipnotizante. Senti que a qualquer segundo essa coisa iria me despedaçar e pensei que não havia nada que eu pudesse fazer. Fiquei paralisado ali, até que uma memória da infância veio à minha mente. Uma memória da minha avó me dizendo que, se eu alguma vez me deparasse com algo assim, deveria repreendê-lo em nome do Senhor. Naquele momento senti que não ajudaria, mas o que mais eu poderia fazer? Então comecei a repetir: eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lentamente e com fraqueza no final, consegui repetir essa frase 3 vezes. Depois comecei a gritar com a voz mais poderosa que pude reunir. A criatura não mostrou nenhuma reação até o último segundo. Ela recuou e encolheu em si mesma até soltar um som que só posso descrever como um grito. Parecia um uivo, mas era um grito. Era tão poderoso que eu podia sentir o som, quase como se estivesse sendo atingido por uma rajada de vento gelado. O frio que senti ao passar por mim foi indescritível, mas ele sumiu. Ele havia sumido. Caí de joelhos, sem fôlego. Ainda tinha arrepios nos braços por causa do frio, mas sem olhar ao redor, eu podia sentir que o demônio havia ido embora. Levantei-me e corri para dentro, assustando minha mãe ao entrar pela porta. Eu esperava que ela me perguntasse sobre todo o barulho, mas pude ver pela expressão facial dela que ela não ouviu nada e não fazia ideia do que havia acontecido. Ela perguntou o que estava errado, mas por algum motivo eu não consegui dizer, então menti. Disse que tinha me assustado com algo lá fora, mas não tinha certeza do que. Não contei a ela até anos depois, quando já havíamos nos mudado há muito tempo daquele lugar. A casa ainda está lá, e só espero que nada atormente os próximos inquilinos. Quero compartilhar o que aconteceu comigo e com meu marido em 2018 no México. Ele é brasileiro e eu sou mexicana. Decidimos ir para Zacatecas para comemorar nosso primeiro aniversário de casamento. Naquela época, essa região não era tão perigosa como é hoje em 2023 e viajamos de carro. A ida foi completamente normal, levamos 3 horas e meia para chegar. De Saltillo a Zacatecas são 379 quilômetros, então o tempo que levamos foi o habitual. Nossa estadia foi tranquila, sem novidades. Conhecemos, passeamos, comemos. Aproveitamos tudo conforme o planejado. No último dia, programamos algumas atividades para amanhã e saímos em direção a Saltillo por volta das 4 da tarde. Achamos que era um bom horário, considerando que seriam cerca de 3 horas e meia de viagem. Fomos tomar café da manhã no centro histórico, demos mais um passeio e, antes do esperado, já estávamos na estrada de volta para casa. A rodovia é muito reta, sem saídas onde pudéssemos nos confundir. Ligamos o GPS e nossa viagem começou da maneira mais tranquila, até que de repente vimos o sol se pôr, o que nos chamou a atenção. Olhamos o relógio do carro, que marcava 6h20. Pensamos que estávamos tão entretidos na conversa que não tínhamos percebido quanto tempo havia passado. Nem havíamos checado o celular, então peguei o meu para confirmar a hora, mas vi que não tinha nenhum sinal. Peguei o celular do meu marido e o dele também estava sem sinal. Desconectei do som, desligando a música para sintonizar alguma estação de rádio, mas nenhuma funcionava, só ouvíamos estática. Tudo o que queríamos era saber onde estávamos, pois os mapas pararam de funcionar e não conseguíamos descobrir. Fazia tempo que não víamos nenhuma placa ou outro carro na estrada. Meu marido tentou me acalmar, dizendo para não me preocupar, que pararíamos no próximo posto de gasolina que víssemos e nos localizaríamos lá. Mas o posto nunca apareceu. Deram 7, depois 8 horas, escureceu completamente e nós ainda estávamos nessa estrada,
sem encontrar uma única placa. Estávamos completamente atentos à estrada, procurando qualquer sinal, qualquer luz, o que fosse, mas já estávamos dirigindo por 1h30 sem ver absolutamente nada. Continuamos avançando naquela reta interminável quando, às 9h, o medo quase me fez chorar. Ainda não havia sinal nos celulares nem no rádio. Não havia nenhuma cidade, nem uma casinha ao lado da estrada. Minutos depois, meu marido me disse para olhar pelo retrovisor e vimos um caminhão que estava piscando os faróis para nós. Ele acelerou, emparelhou ao nosso lado, ligou as luzes de emergência, nos ultrapassou e foi para a nossa frente com as luzes de emergência acesas. Não sabíamos o que aquilo significava ou o que ele queria, e meu marido acelerou para ultrapassá-lo e se afastar. Assim que passamos por ele, o caminhão desapareceu, como se tivesse apagado as luzes ou tomado outro caminho, uma saída que não tínhamos visto. Notamos algo diferente ao lado dessa parte da estrada. Muitos cactos, daqueles que parecem cilindros com 2 braços. Tinham formas estranhas para aquele lugar e não fazia sentido estarem ali. De repente, nossos olhos se fixaram em um deles, um em particular. Estava sozinho, sem outros por perto, e vimos como ele se mexeu, se inclinando na nossa direção. Tenho que ser honesta, naquele momento perdi o controle e comecei a gritar. Meu marido acelerou até o carro não aguentar mais, e sentimos que nos elevamos por um momento, como se tivéssemos passado por um quebra-molas no meio da estrada. Ao cairmos, vimos casas à distância. Meu marido gritou que havíamos chegado a um povoado, que havia pessoas. Vimos uma placa que dizia Concepção do Ouro. Depois, soube que estava a 261 quilômetros de Zacatecas. Faltavam alguns minutos para as 11 da noite. Haviam-se passado mais de 6 horas e não havíamos parado em nenhum momento. Nossos celulares começaram a tocar. Mensagens e notificações chegavam sem parar. Não tínhamos ideia do que havia acontecido, mas agradecíamos por estar bem. Meu marido continuou o caminho e não paramos até chegar em casa, quase 1h. Quando chegamos, não dissemos nada. Não sabíamos como explicar nem para nós mesmos o que havia acontecido e ainda não conseguimos acreditar completamente. Dias depois, falei com meu pai. Ele me repreendeu por termos viajado à noite, mas eu contei o que aconteceu. Disse que nunca foi nossa intenção. Não esperava que ele acreditasse em mim, mas sua resposta me surpreendeu. Ele disse que a explicação não era tão difícil de adivinhar, que ficamos presos no tempo e que provavelmente aquele cacto que vimos marcava a saída de volta para a nossa realidade. Jamais esperei essa resposta ou que ele acreditasse em mim. Pensei que ele diria que eu estava louca, como fez minha mãe. Desde então, nunca mais voltei a Zacatecas. Compartilho minha experiência com vocês, pois meu marido me encheu a paciência para enviar essa história. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sempre gostei de assistir filmes, ler livros ou ouvir histórias do gênero de terror, mas nunca imaginei que um dia seria protagonista de uma dessas histórias. Meu nome é Matheus. Atualmente tenho 38 anos e aos 20 anos quis começar a trabalhar para ajudar minha mãe nas despesas, já que ela é solteira. Um tio me ofereceu a chance de ingressar em sua empresa de transporte. Ele ia me dar um caminhão para trabalhar. Havia diversas empresas que contratavam seus serviços para transportar coisas diversas. Aceitei o trabalho. Claro, primeiro treinei para isso, já que nem todo mundo pode ser motorista de reboque de carga. De qualquer forma, tudo correu muito bem e comecei a trabalhar em viagens curtas. Era uma viagem de ida e volta em um único dia.
quando eu já estava no ramo há algum tempo e já tinha alguma experiência. Meu tio me disse que eu teria que substituir um motorista que estava gravemente doente. Ele já tinha a data de entrega acertada com a empresa que o contratou, então decidiu me confiar aquele trabalho. Um trabalho que envolvia mais de 2 dias de viagem. Saí muito cedo pela manhã e toda a minha jornada foi um sucesso, pois no caminho tudo correu bem. Não tive contratempos e entreguei no prazo combinado. Mas na volta foi quando tudo isso aconteceu comigo. Aquilo que, apesar dos anos, não consigo esquecer. Eu vinha de madrugada por uma estrada ainda muito distante da minha cidade. Ainda faltava cerca de 13 horas de viagem de volta. Eu havia dormido muito bem e dirigia com calma. Mas de repente, no caminho de volta, senti que algo estava errado com o caminhão. Ele começou a frear um pouco e, de repente, o volante ficou muito duro. Não sei como consegui dar a volta e parar completamente. Eu estava lá no meio de absoluto nada. Havia apenas montanhas e algumas árvores ocasionais. Poucos carros passaram em todo o momento que eu estava naquele trajeto. Eram 2h40 da manhã, e me lembro exatamente da hora porque olhei meu celular antes de ligar para meu tio, pois não sabia o que fazer. Ele me comunicou que ligaria para uma empresa que trabalhava para ele. Eles consertam caminhões e tudo mais, mas ele me disse que talvez eu tivesse que esperar até o amanhecer, pois só trabalhavam durante o dia. Depois de alguns minutos, ele me ligou, confirmando que tentariam chegar às 8 da manhã, e só disseram isso pois meu tio era muito amigo deles. Mesmo assim, eu teria que passar a noite naquele local. Fui para a cabine, deitei-me, tirei as botas e tentei dormir. Embora a verdade é que não estava com sono nenhum, porque, como já disse, tinha dormido muito bem antes de sair. Fiquei então no acostamento, deitado ali, esperando as horas passarem, com os olhos fechados e minha mente vagando. Foi assim até que comecei a ouvir um assobio lá fora, e de repente havia vários deles. Levantei-me repentinamente, sentei-me um pouco sem me deslocar para os assentos à minha frente e não se via ninguém. Ou melhor, não se via nada, porque estava tudo muito escuro. Com isso apenas me certifiquei de que as portas estavam trancadas e sentei-me enquanto ouvia os assobios que se aproximavam. De repente ouviam-se pequenas risadas, pareciam de crianças, e era como se zombassem de mim, num tom muito vago. Isso sinceramente me apavorou, porque estava claro que não poderiam ser crianças, nem naquele lugar, nem naquele momento. Tentei me acalmar. Não sabia se deveria ligar novamente para meu tio, pois não queria incomodá-lo. As risadas não paravam e cada vez eu as ouvia mais perto, até que de repente senti um leve movimento no caminhão, como se estivesse sendo movido de um lado para o outro. Olhei para fora para ver pelos espelhos, mas não se via ninguém. Era completamente inútil ver qualquer coisa na escuridão. Não tinha muito o que fazer, então apenas me deitei e cobri o rosto com um travesseiro. Digo com certeza que se passaram mais de 5 minutos quando um choro muito alto começou. Desta vez já não eram crianças. Desta vez eram vozes de adultos que pediam ajuda e me imploravam para os deixar entrar. No segundo depois de ouvir aqueles gritos horríveis, eles começaram a rir, a zombar de mim também, e suas vozes tornaram-se cada vez mais profundas. Minha mãe é muito devota da religião católica, e embora eu não fosse, graças a ela sabia rezar, e naquele momento era tudo o que eu podia fazer. Comecei a fazer orações em voz alta, cerrei os punhos por causa do medo que sentia e fechei os olhos. Não queria ver nada do que estava ali. Sabia que não iria suportar ver algo em que eu não acreditava. Segundos depois, ouvi claramente alguém ou algo com uma voz muito profunda. Ele gritou blasfêmias contra Deus enquanto zombava de mim por causa das minhas orações. Só então vi as luzes de um carro se aproximando. Fui imediatamente até o banco da frente acender as luzes, pedindo socorro, mas ele passou por mim. Eu entendo, você não pode arriscar ajudar alguém no meio do nada àquela hora da noite. Percebi que quando o carro passou, parei de ouvir aquelas coisas.
Aproveitei para abrir a porta e olhar para fora, e realmente não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho. Liguei novamente para meu tio com sensação de tristeza. Estava completamente apavorado e não sabia o que fazer ou falar. Já eram quase 5 da manhã e eu sabia que ele iria se virar. É por isso que me atrevi a ligar para ele novamente. Contei-lhe, em termos muito gerais, o que me tinha acontecido. Eu disse a ele que não sabia o que fazer, mas que queria sair dali. Eu não aguentava mais estar naquele lugar, com aquela sensação. Sentia como se minha vida não tivesse mais sentido, como se eu viesse de anos de depressão. Ele tentou me acalmar. Ele me disse que ligaria novamente para ver se conseguiriam chegar mais cedo e desligou. Depois disso, meu celular ficou sem bateria, e quando finalmente a luz do sol apareceu, decidi sair do caminhão. Desci com muito cuidado e vi pela primeira vez que não havia ninguém na área. A primeira coisa que notei foi que havia pegadas de animais ao redor do caminhão. Não havia vestígios de pessoas, apenas animais. Havia mais movimento na estrada agora, então me senti um pouco mais calmo. A luz do sol já iluminava completamente toda a área. Depois disso, apesar do pesadelo inexplicável que vivi, continuei dirigindo meu caminhão. Continuei nessa profissão por mais 3 anos, até que comecei a estudar engenharia. Espero que você tenha gostado de ouvir o que aconteceu comigo. Como eu disse, sempre fui um grande fã de terror e até aquele momento não acreditava no paranormal. É muito diferente quando isso acontece com você. E eu realmente não desejo isso para ninguém. Eu vi minha avó só 4 vezes na vida. Bom, consegui vê-la mais algumas vezes ao longo dos anos, mas vendo ela, conversando com ela, só 4, e minha irmã também. Minha avó nunca esteve presente na vida da minha mãe e quando ela quis estar na nossa, minha mãe não deixou. Ir vê-la sempre foi o último recurso, como quando meu pai sofreu um acidente na estrada e meus padrinhos estavam fora da cidade. Minha mãe não teve escolha senão nos deixar com minha avó na casa dela, ali naquele bairro com ruas de terra na encosta do morro. A casa dela era uma das mais altas, desde onde havia muito poucas casas. Nas 2 vezes que fui lá, gostava de sentar na escada de madeira ao lado de minha irmã e observar de lá todo o bairro, que parecia uma maquete. Não sabíamos exatamente por que nos deixaram ali daquela vez, mas sabíamos que algo importante havia acontecido. Minha avó nos recebeu sem fazer perguntas e nos disse que havia preparado algo para o jantar. Estávamos com muita fome, mas não podíamos experimentar aquela espinha dorsal de boi que a vovó tinha preparado. Nós olhamos e era pura gordura. Não comíamos isso. Mamãe não fazia coisas estranhas assim. Dissemos para ela que podíamos experimentar se não tivesse mais nada para comer. E ela disse que não, que estava tudo bem, que ela iria até a casa de uma amiga que vendia marmitas, que certamente teria algo menos estranho para nós. Ela se preparou para ir, e em vez daquela blusa rosa que ela usava nas outras vezes que a vimos, ela vestiu uma jaqueta bem grande que a cobria abaixo da cintura. Ela disse que um de seus sobrinhos a havia abandonado, um dos poucos parentes que iam visitá-la em noites tão frias como aquela. Mencionou que era preciso usar algo assim para aguentar as temperaturas que chegavam lá em cima, até aquele morro. Ela fez leite quente para nós bebermos, abriu a porta e o vento soprava muito forte. Quando ela abriu, não sei se ela viu alguma coisa ou só teve um pressentimento, mas nos disse que ela ia nos deixar trancados, que por nenhum motivo a gente devia abrir a porta, mesmo que fosse minha mãe ou meu pai, mesmo que fosse alguém próximo a nós. Vocês não abrem a porta. Vocês me ouviram? Ela nos disse. Achamos estranho e não prestamos atenção nisso, porque se minha mãe ou meu pai chegasse, claro que íamos abrir para eles. Passaram-se uns 15 minutos quando minha irmã,
que estava encostada na janela, me disse que a vovó estava chegando. Olhei para ver e, de fato, vimos ela mal iluminada por um lampião a uns 50 metros da casa. Naquela rua de terra, ela caminhava devagar, embrulhada por casacos de lã por causa do frio. Ela se aproximou da porta, mas não conseguiu abrir. Minha irmã se aproximou para perguntar se ela estava bem, mas alguma coisa fez minha irmã não fazer isso. Ela só ficou parada na frente da porta. Então eu me aproximei e perguntei à vovó se estava tudo bem. Perdi a chave, abra para mim porque está muito frio, ela disse. Não lembro por quê, não lembro o que me deu aquela coragem, mas eu disse a ela que não, que ela tinha que abrir a porta. Eu vou morrer de frio, vão me matar de frio, vocês crianças vão me matar de frio. Ela começou a andar ao redor da casa, a vimos pela janela. Ela se virou para nos olhar, irritada. Ela se dirigiu para a porta dos fundos que corremos rapidamente para verificar se estava fechada. Vão me congelar até a morte. Vocês vão me matar, eu vou morrer de frio. Essas crianças vão me matar de frio. A última vez que ela falou aquilo, a voz dela soou diferente. Era como se fosse a voz de muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso nos assustou tanto que nos afastamos da porta dos fundos. Me lembro que de repente minha irmã olhou pela janela e gritou: "Olha lá!" Eu me virei para ver e lá na rua de terra minha avó estava andando, iluminada por um lampião com algumas sacolas na mão. Lá atrás, na outra porta, aquela outra avó, ou seja lá o que fosse, ficava batendo e gritando sem parar. Da janela sinalizamos para minha avó verdadeira que tinha acabado de chegar. Gritamos para ela tomar cuidado, que tinha alguma coisa lá fora. Ela se aproximou de nós e abrimos a janela para avisar que alguma coisa queria entrar, que estava lá atrás batendo na porta. Minha avó correu o máximo que suas pernas cansadas permitiam e lá atrás a ouvimos orar e gritar. Ela gritava para aquela coisa sair, para nos deixar em paz, que não iam levar a família dela. Depois de alguns minutos, ouvimos ela caminhar até a porta da frente. Ouvimos as chaves, ouvimos ela abrir a porta e ela estava pálida. Quando começou a falar, ela pediu desculpas por nos deixar sozinhos e por trazer a comida fria. Naquela tarde, quando chegamos, ela havia nos dito que esperava que essa fosse a oportunidade de nos ver mais, que deixassem ela nos visitar, mas depois do jantar não voltou a falar no assunto e já parecia que não nos queria lá. Dormimos profundamente e eu sei que ela ficou acordada a noite toda rezando. Quando minha mãe nos pegou no dia seguinte, quando ela nos contou que meu pai estava no hospital, mas fora de perigo, ela agradeceu a minha avó por cuidar de nós. Dissemos a ela que tínhamos se divertido muito, que minha avó tinha cuidado muito bem de nós e que queríamos voltar logo para vê-la. Minha avó, no entanto, disse que não era uma coisa que fizesse bem para ela. Minha mãe fez uma cara feia, como se essa fosse a resposta que ela esperava. Não se preocupe, não vou mais trazê-los até você. Pode ficar tranquila. Essa foi a terceira vez que vimos a vovó, mas como eu disse anteriormente, a vimos 4. A última foi 10 anos depois, no funeral da minha mãe. Ela pediu permissão ao meu pai para se aproximar do caixão, para nos dar um abraço e se despedir. A última coisa que soubemos pelos parentes é que ela morreu, e o desejo dela era que não nos avisassem. Minha mãe morreu, minha avó morreu, e além disso tem a noite terrível que vivemos. Eu sinto que havia muitas coisas que não nos foram contadas. Meu nome é Sofia, e até pouco tempo atrás eu costumava sair para caminhar todas as noites. Era a minha maneira de desconectar do trabalho e da rotina. Moro sozinha em um pequeno apartamento em um bairro bastante tranquilo, e depois de um dia cheio de reuniões e telas, caminhar pelas ruas vazias me ajudava a clarear a mente.
Nunca tive medo de andar à noite, pois conhecia bem as ruas e o bairro sempre foi seguro. Mas isso mudou recentemente e agora eu nem consigo pensar em sair para caminhar sem sentir um calafrio percorrer meu corpo. Tudo começou numa noite de outubro. Lembro-me de que a temperatura tinha caído mais do que o esperado e eu havia colocado um casaco leve antes de sair. Eram 10:30 da noite, como sempre. As ruas estavam vazias, como de costume, e a maioria das luzes das casas já estavam apagadas. A avenida por onde eu caminhava era mal iluminada, mas eu não me importava com isso. Estava acostumada. Eu estava usando fones de ouvido, ouvindo minha música favorita e caminhava num ritmo bom, aproveitando a tranquilidade. Entretanto, comecei a sentir algo estranho, como se alguém estivesse me observando. Não sei de onde veio essa sensação, mas era forte o suficiente para me fazer tirar os fones de ouvido. Parei por um momento olhando ao meu redor. Não ouvi nem vi nada estranho, apenas meus próprios passos ressoando na rua. Sacudi a cabeça, dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica. Era apenas outra noite tranquila. Enquanto continuava caminhando, notei uma sombra ao longe. Era difícil distingui-la na penumbra, mas definitivamente havia alguém à distância, caminhando atrás de mim. Minha primeira reação foi de desconforto, mas pensei que provavelmente era apenas outra pessoa voltando para casa. Não era tão incomum. Acelerei o passo um pouco, não por medo, mas para colocar mais distância entre nós. Ao olhar de relance, percebi que a figura ainda estava lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quão devagar a pessoa andava, quase como se não tivesse pressa, mas sempre mantendo a mesma distância. Eu podia ver a silhueta de um chapéu, algo incomum naquela hora e naquele lugar. Isso me deixou desconfortável, mas continuei dizendo a mim mesma que não era nada. Apenas um homem de chapéu caminhando tarde da noite. Nada mais. Passei por uma das ruas principais que conectava ao meu caminho habitual e decidi desviar por uma rua lateral que eu não costumava usar muito, mas que encurtava o caminho para casa. Enquanto fazia isso, olhei para trás, apenas para ter certeza de que o homem não estava me seguindo, e para meu alívio, não o vi. Pensei que ele finalmente havia pegado outro caminho, ou que talvez tudo fosse fruto da minha imaginação. Respirei um pouco mais aliviada, embora ainda sentisse uma leve tensão no ar. Continuei caminhando pela rua lateral, que era muito mais escura e estreita do que a principal. Quase não havia luzes acesas nas casas, e o silêncio era mais profundo. Quando estava prestes a relaxar de vez, eu o vi novamente. O homem do chapéu estava lá, parado no final da rua, como se estivesse me esperando. Não sei como ele chegou lá tão rápido. Não podia ser o mesmo homem. Tentei manter a calma e pensar de forma lógica. Talvez fosse apenas outra pessoa, talvez houvesse mais de um homem por ali naquela noite. Mas o que me perturbava era a maneira como ele estava parado, completamente imóvel, me observando sem se mexer. Só sua presença me fazia sentir uma opressão no peito, uma sensação de perigo que eu nunca havia experimentado antes. Acelerei o passo quase sem pensar, e ele continuava lá, imóvel. Passei por ele mantendo distância, e quando o fiz, nossos olhos se encontraram brevemente. Eram vazios. Não sei como descrever, mas não havia nada em seu olhar. Ele não parecia nem vivo nem morto, apenas estava ali, me observando com aqueles olhos vazios. Quis correr, mas me obriguei a manter a calma. Não podia demonstrar medo. Virei a esquina seguinte e, quando o fiz, o homem desapareceu. Ele havia sumido. Olhei para trás várias vezes, esperando vê-lo novamente, mas não havia sinal dele. Agradeci aos céus aliviada, e nem 3 passos depois, naquele momento, os postes que iluminavam a rua começaram a se apagar um a um, como se uma sombra estivesse se movendo atrás de mim. Não tive outra opção senão correr. Minhas pernas tremiam enquanto eu tentava chegar o mais rápido possível em casa.
Finalmente cheguei. Entrei, fechei a porta com força e fiquei lá, apoiada contra a madeira, tentando controlar minha respiração, tentando entender tudo o que havia acontecido. Sentia que algo sombrio me havia seguido durante todo o caminho. Naquela noite, não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via a figura do homem do chapéu parada no final da rua, me observando. No dia seguinte, tentei me convencer de que tudo tinha sido imaginação minha. Talvez a escuridão, o cansaço e o silêncio da noite tivessem pregado uma peça em mim. Mas quando contei o que havia acontecido a uma amiga, ela me olhou com uma expressão estranha. Já ouvi falar dele, ela disse. Ela me contou que várias pessoas na internet haviam visto o homem do chapéu em diferentes lugares, sempre à noite, sempre mantendo distância e sempre desaparecendo quando alguém se aproximava. Desde então, evito caminhar sozinha à noite. Não sei quem ou o que era aquele homem, mas o que sei é que havia algo em sua presença que não era deste mundo. Isso aconteceu há alguns anos. Durante esse tempo eu morava sozinho. Eu tinha um apartamento de um quarto no terceiro andar do meu prédio. No geral, o complexo de apartamentos era bem agradável e eu gostava bastante. No entanto, acabei morando lá por apenas 1 ano, que foi o prazo do meu contrato de aluguel, e depois me mudei para outro lugar. Esse evento aconteceu perto do fim do meu contrato. Era noite e eu estava sozinho em casa. Minha sala de estar ficava na parte de trás do apartamento, com a cozinha na frente. Como já estava ficando tarde, eu planejava ir para a cama. Devia ser por volta de 11 horas da noite. Então fui até a janela da minha sala. Era uma grande porta de vidro deslizante que dava para uma pequena varanda. Fui fechar as cortinas como fazia todas as noites antes de dormir. Quando fiz isso, tive uma visão do estacionamento, que também era onde meu carro estava estacionado. Quando olhei para lá, notei que parecia haver uma pessoa em pé bem ao lado do meu carro. Isso chamou minha atenção, então continuei observando. Percebi que era um homem e ele parecia estar mexendo no meu carro. Vi que ele tentou abrir a porta, mas o carro estava trancado. Depois o vi olhando pelas janelas e fazendo outras coisas. Abri a porta de correr da varanda e saí para ela. Então gritei para o homem que aquele era o meu carro. Quando fiz isso, o homem olhou para cima e me viu. Eu esperava que ele parasse o que estava fazendo e fugisse. Depois de me encarar por alguns momentos, gritei novamente, perguntando o que ele estava fazendo. O homem não respondeu. Na verdade, ele não disse nada. Ele apenas continuou me encarando por mais alguns segundos. Então começou a se afastar do meu carro mais em direção ao meu prédio. Vi o homem caminhar até a entrada principal do prédio. Depois ele saiu do meu campo de visão. As portas não estavam ao meu alcance visual, então eu não sabia se ele tinha entrado no prédio ou não, mas parecia que sim. Achei isso estranho, porque se alguém estivesse tentando invadir um carro, eu não esperaria que morasse ali. Eu imaginaria que fosse alguém de passagem ou algo assim. Eu fiquei aliviado que ele não entrou no meu carro nem nada do tipo. Mas fiquei um pouco desconfiado dele estar no prédio. Eu não reconheci o cara, mas também não conhecia muitas pessoas que moravam no apartamento. Voltei para dentro, fechei as cortinas e comecei a me preparar para dormir. Provavelmente uns 2 minutos depois, ouvi alguém tentando abrir a porta do meu apartamento. Fui até a sala de estar e olhei para a porta. Estava trancada. Depois de alguns momentos de silêncio, fui olhar pelo olho mágico. Vi o mesmo homem que estava lá fora, perto do meu carro. Não abri a porta, mas continuei observando. Ele ficou lá na porta por um curto período de tempo. Então ele bateu nela. Eu não respondi. Claro. Depois o homem se virou e foi embora. Fiquei com muitas perguntas.
Quem era aquele cara? Por que ele estava no meu carro? E por que agora estava na minha porta? Naquele ponto eu apenas fui para a cama, e depois disso só vi o homem mais uma vez. Cheguei em casa do trabalho uma tarde. Estacionei meu carro no estacionamento e depois entrei no prédio. Quando fiz isso, entrei no elevador para subir para o meu andar. Logo depois de entrar, vi o mesmo homem aparecer. Ele estava caminhando pelo corredor e se dirigindo ao elevador. O homem estava um pouco longe, mas depois que me viu, começou a andar mais rápido, quase correndo, tentando pegar o elevador antes que a porta fechasse, mas ela acabou fechando antes que ele conseguisse. Enquanto a porta se fechava, imaginei ter visto algo em suas mãos, algo como um canivete fechado, coisa desse tipo. Subi para o meu andar e entrei rapidamente. O homem não voltou à minha porta nem nada do tipo. Morei lá por mais uns 2 meses depois disso e nunca mais vi aquele cara. Eu sou uma pessoa muito tranquila e às vezes acabo não vendo a maldade nas coisas, mas acho que naquele dia escapei de morrer.